Então é isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão, né? E sobre Gabigol, né? O Flamengo se manteve bastante cauteloso com relação a todo esse assédio do Corinthians em contar com camisa 10 nessas próximas temporadas. Todos nós sabemos que a fase de Gabigol em 2023 não foi nada boa. O craque camisa 10 não conseguiu sequer terminar entre os 11 titulares no final da temporada. O jogador não conseguia mais jogar da forma que jogava em 2022. Era considerado um jogador a menos quando entrava nas partidas. Por isso, perdeu espaço quando Tite chegou para comandar o nosso Mengão. Mesmo assim, o Flamengo se manteve otimista e em momento algum cedeu à pressão de fora em alguns times que fizeram sondagens para contratar o jogador e deixou o cara no elenco, né? Então o Flamengo, de maneira correta, não ficou pressionado com esse assédio de fora, né? Em nenhum momento o Flamengo negociou a venda de Gabigol para uma outra equipe, né? A matéria do UOL.com.br diz o seguinte: Fla mantém calma por renovação de Gabigol, mesmo após assédio do Corinthians, né? Por mais que o Corinthians tenha assediado, o presidente, em diversas entrevistas, falou abertamente desse interesse e revelou até que tinha negociações com o atleta, e o Flamengo sequer ficou preocupado com tudo isso, porque sabe da grandeza do clube e sabe que o Flamengo é a melhor equipe aqui no futebol brasileiro para Gabigol jogar. Então, diante desse assédio, o Flamengo ficou bastante tranquilo. Então, vamos aqui acompanhar a matéria do UOL.com.br. O Flamengo mantém o planejamento em relação à renovação do atacante Gabigol, apesar do assédio do Corinthians nessa janela de transferência. O clube de São Paulo colocou o Gabigol como alvo principal para reforçar o seu ataque, setor considerado carente. O jogador tem mais um ano de contrato com o rubro-negro e conversa por renovação. Augusto Melo, presidente do Corinthians, chegou a citar que teria conversas avançadas. Isso mesmo, o novo presidente do Corinthians, em diversas entrevistas, falou que teria conversas avançadas pelo camisa 10. Dias depois, porém, anunciou que havia desistido da negociação. O UOL ouviu que o Timão evoluiu na parte financeira, mas se incomodou com a demora dos cariocas para resolver o cenário. Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, contou que as tratativas estão em curso e não vai acelerar a conversa por um novo contrato. O dirigente demonstrou calma sobre o assunto e afirmou que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvidas. Por outro lado, ressaltou que o atacante está nos planos. Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está ao curso. Ele tem um ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvidas. Qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver com eles, completou. O Flamengo também adota cautela em outras pautas no mercado. Dirigentes informaram terem conversas pelo zagueiro Léo Ortiz, pelo lateral Vinha e pelo o atacante Luiz Henrique, mas que não pagar preços que avaliem ser altos para a transação em questão. E esse último jogador, Luiz Henrique, do Real Betis, é atleta que o Flamengo deve sim viajar para a Espanha e tentar a contratação do jogador, né? Em entrevista na coletiva de apresentação de Nicolas de la Cruz, os dirigentes rubro-negros Marcos Braz e Bruno Spindel revelaram que o Flamengo nesse momento só tem essas 3 negociações em andamento e adota cautela com relação, né, a propostas feitas por atletas. O Flamengo
por mais que esteja bem financeiramente, não vai fazer loucuras nesse mercado de transferências para comprometer a questão financeira do clube por alguns anos. Então, o Flamengo faz as propostas, aguarda que o time aceite ou não para tentar um acordo. É o que aconteceu aí com Luiz Henrique. O Flamengo deve ir à Espanha conversar diretamente com o staff do atleta e apresentar um projeto ao jogador, para que ele se sinta atraído a vestir a camisa do Flamengo. Dessa forma, o staff, os dirigentes rubro-negros trabalham em busca de reforçar o elenco para esta temporada, né? Os jogadores já se reapresentaram, já iniciaram a preparação para a estreia no Campeonato Carioca, que acontece neste dia 17. Então, toda cautela será mantida nesse mercado de futebol e o Flamengo não fará nenhuma loucura que possa comprometer o seu patamar financeiro. Apenas 3 negociações em andamento. O Flamengo desistiu de Evander e continua com Léo Ortiz, Matias Vinha e Luiz Henrique. 3 jogadores aí que foi pedido pelo treinador Tite para reforçar o elenco. Inclusive, a questão de Léo Ortiz é a que mais preocupa, pois por ser um time brasileiro que está envolvido na negociação, Red Bull Bragantino, eles podem bater o pé e dizer que não vai vender, porque é dono dos direitos do jogador, mesmo o atleta demonstrando o real interesse em vestir a camisa rubro-negra. Tanto é que o time de São Paulo afastou Léo Ortiz dos treinamentos e ele tem treinado separadamente até que essa negociação seja resolvida. Ou o Bragantino cede a pedida de 10 milhões de euros ou o Flamengo não terá êxito nessa negociação. De maneira alguma, o Flamengo vai pagar 65 milhões na contratação de um zagueiro que, por mais que esteja vivendo um bom momento e é considerado um dos melhores zagueiros do país, não é um valor que o Flamengo acha que vale hoje Léo Ortiz. Por esse valor aí, daria para contratar um zagueiro do futebol europeu. Então, das 3 negociações, a mais complicada seria essa contratação de Léo Ortiz por ser um adversário direto do Flamengo. Já com a Roma e com o Real Betis, pode ser que o nosso Mengão tenha êxito, já que a Roma não deve contar com Matias Vinha para a temporada e também o Real Betis tem interesse em negociar de maneira definitiva a venda do jogador Luiz Henrique. O Flamengo vai apresentar uma proposta de empréstimo com obrigatoriedade de compra, né? Dessa forma, talvez o time espanhol aceite e o Flamengo consiga anunciar esse reforço em breve. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos em 2024? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.